Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química 3. E na aula passada a gente falou de álcools, né? E hoje a gente vai falar de duas funções. Vamos falar da função fenol. Cuidado para não confundir com os álcools. A gente vai ver por quê, que é muito próximo, porque eles têm o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila. E vamos falar de éteres, que também tem o oxigênio, mas não vai ter hidroxila. Então vamos para a aula. Bom, e só lembrando a aula passada, quando a gente falou de álcools, eu queria começar essa aula de hoje. Hoje a gente vai tentar ver duas funções. Nessa aula, nós vamos tentar ver duas funções, fenóis e éteres. Vamos revisar então o que é um álcool para poder trabalhar com fenóis e éteres, porque fazem parte da mesma família. São funções que têm uma origem muito parecida. Mas antes de tudo, a partir de agora, lembra que nós podemos ter um grupo como, por exemplo, esse grupo aqui, que é o grupo metil. Isso aqui eu não me canso de falar, porque quem não aprende isso aqui não aprende química orgânica. Se eu pegar esse aqui, CH3 ligado a CH2, que tem dois carbonos, né? A valência, que é a ligação que vai ser feita com a cadeia principal. Esse aqui é o etil, né? Se eu pegar esse aqui, CH3 ligado a CH2, ligado a CH2 com a ligação, ó, numa das pontas, né? Ele vai ser o propil. Aí lembrando que, vou botar um R a mais aqui, o propil. Aí lembrando que além do propil com 3 carbonos, eu posso também ter assim, ó, CH3, CH com aquela ligação com a cadeia principal aqui no meio, ligada a CH3, né? Então aqui é o isopropil, né? Então propil tem dois, a gente tem que lembrar disso, tem o propil e tem o isopropil. Então vamos destacar bem esses aqui, olha. Aqui, galera, é a ligação que vai ser feita com a cadeia principal, ó. E a ligação que vai ser feita com a cadeia principal, tá vendo? A ligação com a cadeia principal, aqui não tem problema, só que vem uma das pontas. Agora aquela pode vir na ponta, qualquer uma das duas, ou pode vir no meio. Quando essa ligação com a cadeia principal vier numa das pontas, é o propil ou N-propil. Se você quiser chamá-lo aqui de N-propil, propil normal, de cadeia normal, não tem problema. Tá? Se você vê isso aqui também, não tem problema. E com aqui seria o isopropil. Vou revisar esses aqui. Tem também com 4, eu vou revisar com 4 numa aula posterior. Toda aula eu vou tentar fazer uma revisão como essa. E também tem o aromático que eu ensinei a vocês, que tomasse cuidado, que o aromático, quando ele fosse grupo substituinte, né? Então ele vem com a ligação aqui que vai ser feita com a cadeia principal. Então, quando ele for grupo substituinte, aí o nome dele é fenil. Então, esses vocês não podem esquecer mais. Esses aqui vocês têm a obrigação de conhecer. Esses aqui todos que eu vou destacar aqui em cima, eu vou genericamente, a partir de agora, quando me referir a eles, chamá-los de grupos R. Então, um grupo R é um grupo desse aqui. Esses grupos aqui, betil, etil, propil, que derivam de alcano, para ver que eles derivam de alcanos. Ó. Isso aqui, se eu botar um H aqui, ele vira um alcano. Pode prestar atenção. Se botar um H. Então, esses grupos que, quando eu boto um H, vira alcano, eles derivam de alcanos. E nesse caso, eles são chamados de grupos alquilas, porque derivam de alcanos. Já esse, se eu botar o H, ele vira o benzeno, né? Que é um composto aromático. Então, no caso desse daqui, tá? A gente não vai usar R, a gente vai usar AR para dizer que ele é derivado de aromático. Tá? A gente chama genericamente esses grupos que derivam de aromático, a gente vai ver outros depois. Por enquanto a gente só viu esse, de grupo arila.
assim como os outros que possam aparecer que tem essa ligação aqui no anel aromático. Então, eu posso ter grupos alquilas ou grupos arilas. Eu queria revisar isso, então quando eu botar um R, tá? Eu estou falando genericamente de um grupo alquila. Professor, e quando é que a gente vai usar isso aí? É muito fácil, muito simples. Olha só. Por exemplo, se eu disser assim, ó, que função é essa? R que tem um R ligado a HA. Ora, foi o que eu falei. Se eu pegar um H e botar no R, ele vira hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Né? Só tem carbono e hidrogênio. O R é um daqueles grupos ali de cima. Se eu pegar o R e ligar num cloro, por exemplo, aí, gente, eu vou ter um aleto, né, um aleto, aí aleto de alquila, porque R é um grupo alquila, lembra? Então, aleto de alquila, você pode chamar assim. Aqui pode ser cloro, flúor, né? Se quer chamar cloreto também, pode chamar, porque aqui é cloro. Se fosse flúor, fluoreto, fosse bromo, brometo. A gente já falou sobre isso. Então, quando eu falar R, eu estou falando de forma genérica. É uma forma genérica de falar de qualquer grupo, metil, etil, propil, qualquer grupo daqueles ali. Quando eu botar AR, então se eu botar assim, R ligado a OH. Olha, se eu botar OH no R, aí ele vira um álcool, que a gente viu na aula passada. Um R ligado ao H, ele é um álcool. Né? A gente viu na aula passada isso. Exemplo de álcool. Pega aqui, ó, CH3, CH2, ligado ao H, que é o etanol, aquele álcool que tem na bebida, o álcool de carro, né? Esse ROH aí. Olha só, isso aqui em cima, é o nosso queridíssimo grupo R. Isso aqui tudinho representa, seria o meu grupo que eu estou chamando de R. Tá? Então o R pode ser esse, mas pode ser qualquer outro desse que tem aqui em cima. Então isso aqui é um álcool. Por que é um álcool? Porque eu tenho OH em carbono com ligação simples. Então OH num R qualquer. Tá? Então, isso aqui foi a aula passada. Na aula de hoje, vamos falar de fenóis. E o que são fenóis? Vamos ver aqui o conceito de fenóis. Então, os fenóis, eles são compostos orgânicos onde uma ou mais oxidrilas, lembrando que oxidrilas, eu não gosto desse termo oxidrila, eu prefiro o termo hidroxila. Tá? Então vamos corrigir aqui. Hidroxila, ligada diretamente ao anel aromático. Então veja que aqui tem que ter um anel aromático. Então tem que ter o OH ligado no anel aromático. Tá? Aqui, olha aqui os anéis aromáticos. Então, OH direto no anel aromático. OH direto no anel aromático é um fenol, não é álcool. Então peraí, então quando vier AR ligada a OH, onde AR é um radical aromático, como esse daqui, aí não é mais álcool, passa a ser fenol. É só isso a diferença. Cuidado, os dois têm OH, mas OH em carbono com ligação simples é álcool. OH no anel aromático é fenol. Então aqui são monofenóis, porque só tem um OH. Aqui é um difenol, porque tem dois OHs. Aqui é um trifenol. Isso aqui é besteira. Né? É só saber o que é um fenol. Aí, se tiver dois OHs, difenol. Se tiver três OHs, trifenol. A mesma coisa vale para os álcools. Eu não falei, mas ó, monoálcool, diálcool tem dois OHs, triálcools tem três OHs e assim por diante. Tá legal? Só para você ter ideia disso em relação a álcools, deixa eu voltar aqui nos álcools. Por exemplo, se eu escrever isso aqui, olha, CH2 ligado a OH, olha só, isso aqui é álcool. CH2, veja que aqui não tem aromático, é OH em carbono com ligação simples. Então é álcool. CH2 ligado a OH. Então veja que OH, 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 opa, aqui é CH, esse carbono aqui está com 5 ligações. Então aqui ele é um triálcool, ou triol. Triálcool. Legal.
Beleza. Também chamado de triol, viu? Beleza. Isso aqui, o nome, vamos dar o nome dele, vamos lembrar da aula passada. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O nome, 3 carbonos, o prefixo é prop, isso aqui é álcool, né? Aí agora, ligações simples, esse no carbono 1, vírgula, OH no carbono 2, vírgula, OH no carbono 3. Aí tri, porque são 3, ol, triol. Propan 1, 2, 3, triol. Só que ele é mais conhecido por vocês com o nome de glicerina, que tem sabonete, tem em detergente, né, de lavar prato, tal, glicerinado, ou seja, tem glicerina. Legal? Mas vamos lá, a aula de hoje não é álcool, eu só estou revisando para a gente estar relembrando o tempo todo. A aula de hoje é fenol. Então, e como é que dá nome a fenol? Vamos fazer aqui. Para dar nome a fenol, não é igual a álcool que eu boto o ol. Né? Álcool a gente faz o quê? Dá o nome com o ol no final. Não, não é assim aqui. Não é com o ol. E como é que dá o nome? Ah, no caso aqui, o grupo OH, esse grupo OH que tem nos fenóis, você vai dar o nome dele de hidrox. Vai tratar ele como se fosse um grupo substituinte com o nome hidrox. É só isso. Acabou-se o nome. Então aqui, por exemplo, qual seria o nome? Eu tenho o hidrox ligado na cadeia benzeno. Então o nome seria hidrox, né? Porque é o grupo substituinte ligado no benzeno. Pronto. Acabou-se o nome. Aqui nesse caso aqui eu vou numerar, porque tem dois grupos, né? Que só tem um grupo, não precisa numerar. Mas se tem dois, precisa de um para o outro. Começa aonde? Começa no grupo funcional, né? O grupo funcional aqui é o OH, então começa nele. Então, carbono 1 e carbono 2, tá certo? Aí reconheça o grupo aqui, ó. Que grupo é esse aqui? Esse aqui, né, a gente revisou agora há pouco, é o metil. Está no carbono 2. Então, qual vai ser o nome do composto? Vai ser 1 hidrox, né? 1 hidrox, eu estou usando a ordem alfabética. Aí agora, 2 metil, né? Ó, 1 hidrox, o hidróxido no carbono 1, 2 metil, metil no carbono 2, e a cadeia aqui que se chama benzeno. Então, 1 hidrox, 2 metil, benzeno. Aqui tem mais um exemplo para a gente fazer. Então, aqui eu tenho dois grupos iguais, OH e OH. Então, dois grupos hidrox, né? Aqui, olha, hidrox aqui. Vai numerar, como sempre, a gente vai numerar de um para o outro. Aqui é para carbono 1, aqui o carbono 2. Poderia começar aqui também, vou até para ficar diferente. Aqui vai ser o carbono 1 e aqui vai ser o carbono 2. Aí 3, 4, não precisa numerar tudo, né? 1 e 2 localizando esses dois aqui, né? Então, qual é o nome desse composto? O nome desse composto é 1,2, porque os dois são iguais, né? Porque são dois, hidrox, e a cadeia principal, que é o benzeno. Então, 1,2 de hidroxbenzeno. Tranquilo, gente? Então, isso é a nomenclatura desses compostos. Fazendo alguns exemplos, né? Vamos fazendo aqui. Mesma coisa, aqui você vai reconhecer, olha, aqui o grupo funcional, que é o hidrox, e aqui o grupo metil, né? A gente já sabe, tem que numerar, começa do grupo funcional, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e o nome seria 1 hidrox, 1 hidrox, agora hífen 4 metil, lembra sempre separar nome de número por hífen, tá? 4 metil, e a cadeia principal, que é o benzeno. Esse daqui, eita, aqui tá uma coisa bem legal que a gente aprendeu. Esse aqui, ó, C2H5. Bem legal aprender esse aqui, ó.
C2H5, esse grupo aqui, C2H5, quando ele aparecer, é a mesma coisa que CH3 ligado a CH2. É a mesma coisa. Olha, C2H5. É para confundir a gente, mas tem 2 carbonos nele. Ó. Então, cuidado. Quando esse grupo aparecer, C2H5, na realidade é o grupo etil. Pode ver que é o etil, olha. Ah, legal, como é fácil. Aqui é o grupo funcional, né? Bom, aí agora, qual vai ser o nome? Numera. Numera de onde? Do grupo funcional. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Veja que se eu fosse vir por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ficaria uma numeração muito alta aqui. Por isso que eu vim por aqui. 1, 2, 3. Pelo caminho mais próximo, tá? Mais fácil. Que dê menor numeração. Então aqui, como é que ficaria o nome? Ficaria 3, ordem alfabética, né? 3 etil. Aí agora, 1 hidrox. E a cadeia principal, que nós já sabemos que é o benzeno. Lembrando mais uma vez, quando aparecer esse círculo, quer dizer que aqui tem dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim. É a mesma coisa, pode aparecer com um círculo ou pode aparecer as duplas. Eu prefiro com as duplas, mas pode aparecer desse jeito, então vamos aprender as duas formas. Aqui embaixo você tem 2 grupos, e aqui o grupo funcional, lembrando que a numeração começar no grupo funcional, né? Então eu já sei que aqui vai ser o carbono 1. Reconhecer os grupos que estão aqui, olha, metil, né? Esse aqui é metil. Esse aqui é o etil, olha, agora ele botou o etil normal, aqui ele botou o etil todo, né? Juntou tudo, aqui ele botou normal. Então é bom essa questão, a gente pode ver como é que pode aparecer, né? Então, a numeração, carbono 1, se eu seguir por aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu seguir por aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então fica menor por aqui a numeração. 1, 2, 3 e 4. Dá para não pular esse aqui, viu? Tem que numerar ele. Então agora, o nome desse composto seria primeiro o etil, ordem alfabética, então 3 etil, 1 hidrox, é só ir citando um atrás do outro. 4 metil, e por último a cadeia principal, que é o benzenol. Então, esses aqui são os fenóis. Então, aprendemos o que é um fenol. E agora? Bom, agora que a gente viu o que é um fenol, vamos ver o que é um éter. Que é bem fácil também. Tá? Então, um éter são compostos, aí já é outra função. Cuidado, a gente viu álcool, viu fenol, agora, e vamos ver éter. Aí, como é que é um éter? São compostos orgânicos em que o oxigênio está diretamente ligado a 2 cadeias carbônicas, ou seja, 2 grupos alquila ou arila. Olha que legal. Então, na realidade, eu posso dizer que aqui você tem o oxigênio entre carbonos. Né? Cuidado, se você pegar um álcool, como é que é um álcool? É um radical ligado a um oxigênio ligado a H. Ó. Tem H de um lado e um radical do outro. Tem carbono de um lado e H do outro. Aí a gente escreve assim, ROH, dando até a impressão que aqui não tem nada, mas tem O ligado a H. Né? Quando é que isso aqui seria o que então? Um álcool. Álcool. A gente viu agora há pouco. O fenol. Agora há pouco a gente viu o fenol. Quando é que é fenol? É quando tem um aromático ligado ao OH, ou seja, um grupo arila ligado ao OH. Ou seja, é o arila ligado a O ligado a H. De todo jeito tem um grupo de um lado e tem H do outro. Agora, no caso dos éteres, você vai ter o O, aí vai ter R de um lado e R do outro. Pode ser R e R, ou pode ser R e R', porque pode ser um R diferente, né? Pode ser metil de um lado e etil do outro, pode ser metil e metil, pode ser etil e propil, pode ser qualquer coisa.
né? Desde que tenha de um lado e do outro. Não tem O ligado a H. Tem o O, mas não está ligado a H. Está ligado a dois carbonos. Isso é éter. Agora o detalhe é que pode ser R de um lado e pode ser AR do outro. Ou pode ser ainda o aromático dos dois lados. Não tem problema nenhum. Então o éter não tem problema de ser ou não aromático. O que tem é o álcool e fenol. Álcool não tem aromático. Fenol tem o aromático. Né? Aqui, no caso do éter, tanto faz. Ó. Então aqui é um álcool, aqui é um fenol, e aqui, por último, é o éter. Então veja que aqui os exemplos, ó, O ligado a dois grupos, O ligado a dois grupos. Isso aqui é um grupo R, né? Isso aqui é um grupo AR. Aqui o R e R. Ó. Então tanto faz, contanto que você entenda. Oxigênio, se tiver ligado a H, OH, ou ele é álcool, ou ele é fenol. Depende do grupo R aqui, se aqui é aromático ou não. Agora, no caso do éter, não pode ter OH, é ORR, ou ORAR, ou OAR e AR. Ficou claro? Por isso eu quero falar deles juntos. Olha os exemplos aqui, para a gente dar o nome já. Aí antes de dar o nome, é o seguinte, tem uma novidade para vocês agora. Tem uma novidade agora para vocês. Que é a seguinte, deixa eu ir aqui embaixo, aqui do lado. Depois eu volto para ali. Aqui do lado, daqui a pouco eu volto ali para a nossa aula. Pronto. Então, galera, preste atenção. Eu já expliquei, por exemplo, a vocês que se eu tiver CH3, tá assim, CH3, isso aqui é o metil. Eu já expliquei para vocês isso? Isso aqui é um metil. Se eu tiver CH3, CH2, isso aqui é o etil. A gente viu agora há pouco, inclusive. Se eu tiver CH3, CH2, CH2, isso aqui é o propil. A gente viu isso agora há pouco. Se eu tiver o anel aromático, e esse anel aromático não seja a cadeia principal, porque se ele for a cadeia principal, ele vai ser benzeno, mas se ele for grupo substituinte, o nome dele é fenil. Isso a gente já aprendeu. E assim tem outros, o propil, que nem botei aqui. Mas vocês vão entender a ideia. O detalhe é o seguinte, se aqui tiver um O, olha, tiver um O, e a ligação tiver aqui com a cadeia principal, o detalhe é o seguinte, tira-se o íon e bota-se ox. Então, em vez de metil, é metox. Então, se não tiver o O, metil. Se tiver o O, metox. Aqui, se tiver o O, deixa de ser etil e passa a ser etox. Então, se não tiver o O, etil. Se tiver o O, então é só, se vier com o O, é só trocar íon por ox. É exatamente isso. Exatamente isso. Ó. Propil, propox. Aqui a mesma coisa. Se vier um O, tem que vir um O, né? Deixa eu organizar aqui bonitinho. Pronto. No lugar de fenil, fenox. Então vale para todo mundo. Todo mundo que a gente aprendeu com íon também pode ser ox. Basta vir com O. Ah, legal. E onde é que eu vou usar isso? Aqui, ó. Por exemplo, olha esse nosso exemplo aqui. Deixa eu aumentar para ficar bem legal da gente entender. Olha esses nossos exemplos aqui. Primeiro esse aqui, certo? Bom, como é que eu faço o nome? Encontrar, não muda. Encontrar a cadeia principal. Cadeia principal, maior sequência de carbonos. Só que é sequência de carbonos. Então, 1, 2, esse aqui não pode fazer parte da cadeia principal. Porque o O, a cadeia vai ter que parar no O. O O não é carbono. Então, essa é a cadeia principal, porque é a maior, tem 2 carbonos. Essa aqui não é a cadeia principal, tá? E aí, quem ficou fora é grupo substituinte. Aí, olha que interessante, que grupo é esse? Esse grupo é o metil com O, tá vendo que é o metil com O? Ou seja, é o grupo que nós agora há pouco chamamos de
metox. Então, qual é o nome desse composto? O nome dele vai ser o grupo e o nome da cadeia principal. O grupo, metox. E a cadeia principal? 2 carbonos, et. Ligação simples, an, e o sufixo o, como se fosse um hidrocarboneto. Oh, meu Deus, como é fácil. Vamos fazer outro exemplo. Aqui, ó. Aqui a cadeia tem 2 carbonos. A cadeia não pode ser isso tudo, porque o O está separando as cadeias. Então, ou a cadeia principal é de um lado, ou a cadeia principal é do outro. Quem é a cadeia principal? É a maior. Ah, mas aqui são iguais, ó. 1, 2, 1, 2. Então, tanto faz quem é a principal. Eu vou botar essa como sendo a cadeia principal. Ora, e o outro lado? O outro lado todinho, incluindo o O, vai ser o grupo substituinte. E que grupo é esse? Esse é o grupo etox, porque são 2 carbonos com oxigênio. Se não tivesse o O, seria etil. Ah, então legal. Então qual é o nome desse composto? O nome do grupo, etox, a gente já sabe fazer, ligado na cadeia principal, etano. É só isso, só. Não tem dificuldade. A mesma coisa aqui. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Ou seja, benzeno. Veja que ele não é fenil. Aqui ele é benzeno, porque aqui ele é a cadeia principal. Aqui ele é a cadeia principal. Então ele é benzeno aqui. Ah, legal. E esse rapaz aqui ficou fora. Grupo substituinte, ou seja, metox, porque tem oxigênio nele. Aí agora qual é o nome desse composto? O nome vai ser o metox ligado no benzeno. Ah, metox benzeno. Acabou. Éter, é só isso. E no vídeo de hoje a gente falou de 2 funções que foram os fenóis, os éteres. Aí juntando aí com álcools, a gente começa a ver as funções que são oxigenadas, né? As que têm oxigênio, todas elas têm oxigênio. Na próxima aula vamos falar de 2 funções muito importantes, que são os aldeídos e as cetonas, que aí vai apresentar um novo grupo funcional, que é a carbonila. Então, até lá, até a próxima aula.